Estudos para o Tribunal de Contas, Direito Administrativo para o Tribunal de Contas do município de São Paulo, sobre agentes públicos, e mais o conteúdo de espécie, cargo, emprego ou função. Esqueci de anotar, né? Agentes públicos. Ok. Agente público é a expressão que engloba. Como eu odeio isso aqui? Agente público é a expressão que engloba todas as pessoas lotadas na administração. Isto é, trata-se daqueles que servem ao poder público. A expressão agente público não tem sentido amplo, significa o conjunto de pessoas que a qualquer título exercem uma função pública como prespostos do Estado. Essa função é mister que se diga. Pode ser remunerador gratuito, definitiva ou transitória política ou jurídica, o que é certo é que, quando atuam no mundo jurídico, tais agentes estão de alguma forma vinculados ao poder público. Como se sabe, o Estado só se fazem presentes através das pessoas físicas que, em seu nome, manifestam determinada vontade, e é por isso que essa manifestação volitiva acaba por ser imputada ao próprio Estado. São todas as pessoas físicas que constituem os agentes públicos. Nesse sentido, o artigo 2 da Lei 8.429, que é a Lei de Propriedade Administrativa, define também o agente público. Sabe, a Lei de Propriedade mudou, tá? Repute seu agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo de mandato, cargo, emprego ou função das entidades dimensionadas no artigo anterior, que falava da administração direta e indireta. Quantas entidades a quais o agente pode estar vinculado tem seu artigo 1 da Lei 8.429. Você viu que o primeiro falou do artigo 2 e o segundo falou do artigo 1, zoado, né? Os atos de propriedades praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta e fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, do território de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio ou erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou de receita anual, serão punidos na forma desta lei. Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio da entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício do órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio ou erário haja concorrido, ou seja, tem uma parte dele concorrido ou concorra com menos 50% do patrimônio de receita anual, limitando-se a nesses casos, né, que tem menos, só até essa parte que é pública, sabe? A taxação patrimonial da repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Para terminar, as espécies, cargo, emprego e função, agentes públicos, agentes políticos, servidores públicos e particulares em colaboração com o Estado. Os agentes públicos subdividem-se em agentes políticos, que são os titulares dos cargos estruturais da organização política do país, presidente da República, governadores, prefeitos e respectivos vices, os auxiliares imediatos dos chefes do executivo, isto é, ministros e secretários das diversas pastas, bem como os senadores, deputados federais e estaduais e os vereadores. O agente político é aquele detentor do cargo eletivo eleito por mandato transitório. Os servidores públicos, ponto 2, que se dividem em funcionário público, empregado público e contratados em caráter temporário, os servidores públicos formam o grande massa dos agentes do Estado, desenvolvendo variadas funções. O funcionário público é o tipo de servidor público que é titular de um cargo, se sujeitando ao regime estatutário, previsto em estatuto próprio, não na CLT. O empregado público é o tipo de servidor público que é titular de um emprego, sujeitando-se ao regime de seletista, CLT. Tanto o funcionário público quanto o empregado público somente se vinculam à administração mediante concurso público, sendo nomeados em caráter efetivo. Contratados em caráter temporário são servidores contratados por um período certo e determinado por força de uma situação de excepcional interesse público, não sendo nomeados em caráter efetivo, ocupando uma função pública. Particulares em colaboração com o Estado são agentes que, embora sejam particulares, executam funções públicas especiais e podem ser qualificadas como públicas. Exemplo, o mesário jurado, recrutados para serviço militar.
Fica a dica, os agentes públicos podem ser agentes políticos particulares em colaboração com o Estado e servidores públicos. Logo, o servidor público é uma espécie de gênero agente público com efeito funcionário com efeito. Funcionário público é uma espécie de gênero servidor público e abrangendo apenas os servidores que se sujeitam ao regime estatutário.